maior prisão do diabo. Você sabe qual é a maior prisão do diabo? Não sabe, não é? Você vai ficar surpreso quando eu lhe contar. Você vai ficar surpreso quando eu lhe contar. A maior prisão do diabo. Pois ele está retendo 50% dos cristãos. 50% das virgens estão na prisão do diabo. E qual é a sua maior prisão? Nós temos que saber, porque o saber liberta. Quando nós sabemos, nós podemos libertar a nós mesmos e aos outros, tirá-los do cativeiro do diabo. Então, qual é essa maior prisão? Qual é a maior prisão do diabo aqui na terra? Aí que vem, você vai cair de costas quando ele fala. Para que você não se assuste de repente, eu vou começar com a palavra de Cristo. Cristo olhou para o templo dos judeus e disse: sinagoga de Satanás. O quê? Cristo falou isso? Cristo falou exatamente isso. Sinagoga de Satanás. Agora temos uma referência. Agora temos um ponto de partida. Temos um norte para nos orientar e ver as prisões do diabo em nossos dias. O qual Jesus Cristo disse que está levando 50% das virgens puras. Note bem quem está dentro desse cativeiro de Satanás. São as virgens puras. 50% das virgens puras estão dentro do cativeiro de Satanás. Nós temos que saber identificar esse cativeiro. Vamos libertar essas 50% de virgens puras que estão dentro desse cativeiro. Porque elas estão indo em destino ao encontro com o noivo. Elas estão se preparando para encontrar o noivo lá no final da carreira. Então elas estão se purificando. Elas são virgens puras. E diz que elas têm a lâmpada na mão. E esta lâmpada nós sabemos que representa as escrituras sagradas. E a lâmpada delas também brilha. E elas estão marchando rumo ao mesmo destino, endereço. Elas querem encontrar com o noivo. Elas estão no caminho do noivo. Então, elas estão cantando o hino do noivo, louvor para o noivo. Mas só que diz que a escritura sagrada, que quando há o grito noivo chegou, a lâmpada delas pararam de brilhar, não tinham óleo. Elas não tinham óleo. Elas não carregavam óleo dentro de si. O que isso está dizendo para nós? O que é que está indicando para nós sobre essas virgens que não tinham óleo? Que elas estavam dentro de um sistema. Elas estavam dentro de um sistema. E se nutriam dos vinhos desse sistema, dos alimentos desse sistema, do pão desse sistema, do brilho desse sistema. Então elas tinham luz. E podiam percorrer essa caminhada
Mas acontece que no final da história elas não tinham óleo. Elas não acumularam óleo. Elas apenas tinham luz. Que indicação está apontando esse caminho? Elas eram ouvintes. Elas eram ouvintes. Isso quer dizer que elas eram plateia. Elas eram plateia. Elas recebiam a luz dos holofotes que vinham de cima. Holofotes de homens. Elas eram plateia. Recebiam luz. Elas eram as abençoadas. E viviam das bênçãos. Mas as bênçãos vinham de outros para elas. E viveram na luz sendo abençoadas. Mas eram abençoadas por outros. Elas eram plateias. Em termos atuais, elas eram igrejas. Viviam em núcleos igrejeiros, núcleos denominacionais. Queriam ser abençoadas e eram abençoadas. Elas tinham luz, recebiam luz e andavam naquela luz lá. Iam receber luz. Mas diz no ponto final que elas não tinham óleo. E não puderam prosseguir até o encontro com o noivo. Eram plateia, eram abençoadas, eram puras. Ela tinha uma intenção boa no seu coração, encontrar com seu mestre. Mas resultado, qual foi o resultado? Elas não encontraram o endereço das portas abertas da eternidade. E quem não encontra o endereço da porta aberta da eternidade, vai encontrar uma outra porta aberta, a porta do inferno. Esse é o lugar das virgens puras, que têm luz, que receberam luz de outros, receberam bênçãos de outros, mas não tiveram o óleo do Espírito Santo dentro dela. Elas não cultivaram o óleo. Elas se acostumaram, sim, a receber luz. São receptoras de luz. São receptoras de sermões. São comedoras de sermões. Elas vivem do pão do outro. Elas vivem do pão do outro. Elas não são capazes de fabricar seu próprio pão. Elas não são capazes de fabricar seu próprio pão. Elas vivem da luz do outro. E quando chegou o grito, o noivo é chegado, ali só foi para a frente quem tinha luz própria. Aqueles que sabiam fabricar o seu pão, aqueles que sabiam fabricar o seu óleo, aqueles que tinham experiência direta com Deus aqui na terra, que aprenderam a ter experiência com Deus. Eles mesmos sabem fabricar o óleo do céu, sabem como obter o óleo do céu. Então, elas tinham o óleo dentro delas. Aquelas que tinham óleo dentro delas, aquelas que tinham experiência pessoal com Deus, note, experiência pessoal com Deus, cheias do óleo, que sabe como ter um encontro com seu Deus, essas seguiram avante. Estas encontraram as portas abertas da eternidade. Estas participarão da boda do Cordeiro. Agora, aquelas coitadas, que só eram comedoras de sermão, comedoras do pão do outro, viviam na luz do outro. Elas não tinham o óleo. Elas não tinham experiência pessoal com Deus. Eram dependentes da luz do outro.
não conheceram a luz de Deus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Vós sois luz no mundo. Nós temos que ser luz no mundo. Nós temos que ter o óleo. Para ser luz tem que ter óleo para brilhar. Mas se passarmos numa igreja 20 anos, 30 anos, 40 anos, 60 anos, só comendo o sermão, só comendo o pão do outro, só recebendo a luz do outro, cadê o nosso óleo? Cadê a nossa luz? Esqueceram porventura que vós sois a luz do mundo. A repreensão, a advertência para as virgens puras é que elas são comedoras de sermões, vivem dependendo da luz do outro, não tiveram experiência pessoal com Jesus Cristo. Experiência pessoal com Jesus Cristo para adquirir o óleo. Então aí está a grande prisão do diabo. As igrejas, fornecedoras de pão, fornecedoras de luz, que acostumam o povo a receber. E o povo é um consumidor da luz. Mas e daí? Recebem luz, acostumam só a ser comedoras do pão feito pelo outro, uma luz vinda do outro. Elas não têm luz própria. Não vai resistir. Na hora que o noivo chegou, naquela hora decisiva, somente aquelas que tiveram encontro pessoal com Jesus Cristo, que aprenderam a ter encontro pessoal com Jesus Cristo, a não depender do pão do outro, a não depender da luz do outro, mas a saber onde encontrar a luz. Saber que Jesus Cristo é a sua luz, é a sua salvação, é aquele Senhor que te cura, que te cuida, aquele Senhor que toma as tuas guerras. Ele é o Senhor da tua guerra. Aprender a depender de Deus. Esses têm o óleo. Mas aqueles que passaram 60 anos, 40 anos, 20 anos, 10 anos, só comendo o pão do outro, recebendo a luz do outro, serão fracassados. Não entrarão na eternidade. Dependeram da luz do homem, confiaram na luz dos homens. E as Escrituras advertem: maldito o homem que confia em outro homem. Então, qual é a maior prisão do diabo? O igrejismo. O igrejismo, que só joga pão para o outro, só joga luz para o outro, mas não ensina ele a pescar, não ensina ele a fazer o seu pão, não ensina ele a ter o seu óleo. O diabo vai fazer festa. E são 50% das virgens que estão nesta carreira da sinagoga de Satanás, nas prisões do diabo, nas prisões igrejeiras. Descobriram qual é a maior prisão do diabo? As igrejas. É de cair para trás, não é? É de cair para trás. Então vamos sair da prisão do diabo. Vamos fabricar nosso óleo. Vamos fabricar nosso pão. Porque só entrará na eternidade aquelas que têm o óleo. Está na Escritura, olha lá. Esses sermões das virgens não são muito apreciados. Por isso não são muito pregados. Porque elas falam contra a sinagoga de Satanás. Fala contra as maiores prisões do diabo, as igrejas. Vamos nos libertar confeccionando o nosso próprio óleo. E como que vamos confeccionar esse óleo? Pela leitura das Escrituras Sagradas. A nossa plataforma é as Escrituras Sagradas. É o nosso fundamento. Ali está a palavra de Jesus Cristo. E o óleo são as revelações do Espírito Santo. Aí estão as duas plataformas que vão gerar nova criatura.
a nova criatura, aquela que tem o óleo dentro de si. Ela tem o óleo dentro de si. Essa passará para os portões da eternidade. Essa participará da boda do Cordeiro. Essas saíram das prisões de Satanás, o igrejismo. É uma boa nova, não é?